E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero conversar com você, né, sobre aquela passagem que está no texto de São Mateus, né, que Jesus fala sobre não jogar as pérolas, né, aos porcos. Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre isso. Que porcos Jesus está falando, né? Não jogar, que pérolas, né? Não jogar para, né, os porcos. Porque, segundo Jesus, né, se você jogar essas pérolas aos porcos, eles vão despedaçar, eles vão voltar-se contra você. E eu estava vendo aqui a explicação, né, dessa passagem, para a gente entender que porcos são esses, né? Esse povo, né, esses porcos, são aquelas pessoas que tem, né, uma raiva de Deus, né, e de tudo aquilo que pertence a Deus. São aquelas pessoas que hostilizam, né, essa palavra de Deus. Então, se a gente pega, né, uma verdade de fé bíblica, né, fundamentada na Bíblia, se a gente passa para uma pessoa pagã, uma pessoa que vive no mundão, uma pessoa que vive no mundo do erro, essa pessoa vai hostilizar aquela mensagem, né? Ela vai hostilizar com uma certa violência, vai xingar Deus, né, e o mundo, vai xingar todos os santos e santas possível, né, ofender, blasfemar contra aquilo. Então, quando você pega, né, um texto bíblico, né, e fala para a pessoa, ela distorce, né? Ela distorce todo aquele texto bíblico, né, para se defender do seu erro. Muitas vezes não, e todas as vezes são pessoas, né, que estão no erro revoltadas, são pessoas revoltadas, pessoas que têm muitos problemas, né, psicológicos. Então quer dizer que quando você lança, né, uma verdade de fé, uma pérola para uma pessoa dessa, ela vai despedaçar aquilo tudinho e vai blasfemar contra Deus, né, e o mundo. Como disse também o apóstolo Pedro, disse assim, essas pessoas, elas blasfemam, né, elas zombam daquilo que ela não conhece. Quer dizer, daquilo que ela não conhece. Quer dizer que essa é a moda, né? Aquilo eu não conheço, então aqui, se eu não conheço, então não é verdade, né? Se eu não acredito, se eu não ver, não pegar, não é verdade, né? Quer dizer que é aquele negócio, eu não entro e também não deixo ninguém entrar, né? Porque se eu não consigo fazer o que está escrito, né? Se eu não consigo ser fiel, né, à palavra de Deus, então outra pessoa também não consegue. Existe um orgulho humano, né? Todos nós temos um orgulho humano, temos um orgulho que não vai dar o braço a torcer assim facilmente. Não, a convenção vai ser no silêncio, talvez na hora de uma necessidade, né? Na hora de uma tribulação, aí a pessoa para refletir em suas atitudes, para refletir em quem colocou a fé. Então, né? Então, diante dessas pessoas, né, que hostilizam, né, a verdade, uma palavra de Deus, mesmo estando na Bíblia, com toda clareza, a pessoa está vendo que está escrito na Bíblia aquilo, e a pessoa não quer mudar, então nós católicos devemos ser, né, prudentes ao colocar uma verdade de fé para essas pessoas. Porque nem sempre aquela pessoa está precisando daquela verdade. Ela está precisando de um debate, de uma discussão, está precisando, né? Aí ela está querendo isso, está querendo dizer, falar mais alto, falar mais do que o outro para dizer que ganhou uma conversa, ganhou um debate. Isso não é cristianismo, né? Isso não é cristianismo, isso se torna uma política para ver quem debateu melhor, para ver quem argumentou melhor, tal. A gente sabe que não é isso, que a mensagem do evangelho não é isso, né? Você vê que Jesus entrava, né, em conflito com os fariseus e os mestres da lei muitas vezes, né? E já com os pecadores, né, e com as prostitutas, Jesus tinha um trato diferente, tratava diferente. Os mestres da lei estavam sempre perguntando a Jesus, né, para pôr a prova. E muitas vezes os nossos adversários fazem a mesma coisa, está fazendo pergunta, não porque ele quer se converter, entendeu? Mas para pôr a prova, entendeu? Para pôr a prova. Ele não tem intenção de se converter. Então, esse tipo de gente, Jesus, pode olhar nos evangelhos, Jesus nunca respondia da maneira que eles queriam, né? Jesus sempre respondia com o texto bíblico, Jesus sempre fazia outra pergunta. Quando os fariseus perguntou para Jesus com que autoridade ele fazia aquilo, Jesus disse, não, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você me responder, eu digo com que autoridade eu faço. Entendeu? Quer dizer que Jesus, olha a esperteza de Jesus. No deserto, Jesus sempre rebateu o diabo, né, com uma passagem da Bíblia. Né? Você vê que o diabo conhece a Bíblia todinha. Então, mas Jesus sempre rebatia ele com outra passagem.
com outra passagem da Bíblia. Entende? Entendeu? Quando Jesus foi questionado, porque o discípulo dele arrancou milho ali, né? Quebrou um milho ali no sábado, Jesus não entrou em grandes argumentos com ele, né? Jesus foi direto ao assunto. Vocês não viram, né, o que fez o rei Davi quando entrou no santuário, né? E comeu os pães que era permitido só aos sacerdotes? Quer dizer que Jesus vai sempre usando, né, uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica, né? Porque aqueles fariseus iam despedaçando tudo que tinha pela frente. Você joga uma parábola, você joga um texto bíblico, né? E aqueles homens hostis, né, a palavra de Deus, ele vai despedaçando aquilo tudo, vai destruindo aquilo tudo. Entende? Então, essas pessoas, elas não precisam da verdade, né? Elas não precisam da verdade. O que elas precisam é se converterem, né? É chegar num momento de silêncio delas, como fez, né, uma passagem muito bonita, como fez aquele soldado, né, Nicodemos, que foi procurar Jesus, né, escondido, com medo dos seus conterrâneos. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse junto com os conterrâneos, né, ou fosse na frente dos conterrâneos, os conterrâneos dele é aqueles que nem entram e nem deixam o outro entrar, né? Ia atrapalhar Nicodemos, ia dizer, não vai lá não. Ele ia atrapalhar. A mesma coisa acontece hoje, né? Se você procura, né, uma conversão, se você procura sair das seitas, se você procura sair aí do mundo do pecado, essa procura sua vai ter que ser sozinho. Vai ter que ser sozinho. Os vídeos, esses vídeos aqui do canal, né, e milhares de católicos e padres, né, pessoal da igreja que está colocando vídeos aí, eles são um gatilho para você se converter, né? Eles são um gatilho para você sair do mundo do pecado, sair das seitas, né? Eles são um gatilho. Mas se você for querer se converter no meio de meia dúzia de pessoas fazendo arruaça, né? Dizendo não, dizendo isso, dizendo aquilo, você não vai se converter, né? A conversão vai ser no silêncio do seu coração. Mas, o que eu estou dizendo, os vídeos servem como um gatilho, né? Disparou em você uma curiosidade, né? Uma ansiedade de conhecer mais a palavra de Deus, e aí você vai procurando. Procura em um vídeo, procura em outra coisa, procura na Bíblia, né? Vai no canto, né? E vai no outro, vai procurando, né? Até chegar ao ponto de você desejar, né? Aí é uma paróquia, conversar com um sacerdote, né? Mas isso, só faz isso a partir de uma conversão, né? Da pessoa entender, né? Entender que precisa ser humilde, Então, pegar, gastar energia, né? Fazer um grande estudo e passar um dogma de fé para uma pessoa que não precisa agora no momento, é jogar, né, alimento aos porcos, é jogar as pérolas aos porcos, porque eles vão despedaçar. E é isso que eu vejo muitas vezes nos comentários. Se você se esforçar tanto, fazer um estudo, se esforçar para tentar colocar, né, uma verdade de fé na cabeça de uma pessoa que é hostil à palavra de Deus, que tem esse ódio, né, da Igreja Católica, essa pessoa vai pegar tudo isso e vai despedaçar, né? Ela vai pegar toda essa sabedoria, né, todo esse estudo, esse esforço, essa energia que você gastou, que eu e você gastou, ela vai pegar isso aí e vai despedaçar. Então, né, essas pessoas vão até blasfemar contra a igreja, contra os santos. Como diz o apóstolo Pedro, essas pessoas zombam daquilo que elas não conhecem. Por elas não conhecerem, né, por elas não acreditarem, então é melhor ofender, é melhor ser, né, hostil a essa igreja, né, ter essa hostilidade, né, aos dogmas católicos. A pessoa não confia, porque ela não consegue ser fiel nem a ela mesma, né? Ela não consegue ser fiel nem a ela e nem a ninguém. Então, ela acredita que outra pessoa não consiga ser fiel. Então, isso não existe, né? Então, jogar pérolas aos porcos é nesse sentido. E você jogar, né, uma verdade de fé, da nossa fé, para uma pessoa que não precisa. Quando disparar o gatilho, né, no coração de alguém que realmente precise, né, dessa verdade, essa pessoa não vai ficar debatendo aqui, pode ter certeza, né? Ela não vai ficar debatendo aqui com esse e com aquele, não vai ficar aquela discussão, não. Ela vai silenciar, vai ter aquele impacto, né, daquele primeiro encontro, vai procurar no seu silêncio, no seu coração, essa humildade, porque todos os protestantes que a gente viu, né, testemunho de vídeo, né, eles passaram por esse processo, né, de humildade, sozinho em casa, de ler os textos bíblicos, né? Não foi no meio de uma discussão, né? Não foi no meio de uma discussão. E a gente vê claramente, né, que houve
disparo, aquele gatilho que a pessoa se interessou pela fé católica, né? E foi procurar, né? E se encantou. E outros foram procurar, né? A gente vê testemunho também de pessoas que foram procurar para atacar a fé católica e também se encantou com a fé católica. Por fim, né, vou ler aqui uma passagem do livro de Mateus para a gente fazer aqui a última reflexão. Mateus 11, no versículo 25, né, e o versículo, até o versículo, né, 27. Mateus 11, ele diz assim: por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas foram me dadas, né, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Então Jesus diz que é o Filho que nos revela, né, o Pai. É o Filho que nos revela, né, o Pai. Então ele diz, né, eu te bendigo, Pai, porque revelaste, porque escondeste nessas coisas aos sábios e entendidos. Ou seja, revelaste aos pequenos. Entende? Então precisa ser humilde, né? Precisa ser humilde. Então, esse evangelho, né, ele é pregado, né? Ele é revelado aos pequenos de Jesus. Né? Ele é revelado, né, aos pequenos. Então, os grandes, né, por mais que se esforcem, os sábios entendidos, por mais que se esforcem, não vai conseguir. Porque Jesus disse que é os pequenos. É um evangelho pregado, né, aos pequenos e não aos grandes soberbos, né, e sábios. E Jesus, né, revela o Pai a quem ele quiser. Ele diz, o Filho revela o Pai a quem ele quiser. E ele quer revelar, né, aos pequenos. Ele revela aos pequenos. Aos sábios entendidos vão ficar aí numa roda de debate, uma roda de discussão infinita, que não vai dar frutos nenhum. Mas aquele que se acordar, aquele que recebeu, né, como o primeiro, como gatilho, né, para aí atiçar a sua fé, a sua curiosidade, né, pela fé, é só procurar. Porque Jesus diz, quem procura, acha, né, quem bate, a porta será, né, aberta. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus, né, amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.